Estúdio Ghibli, um popular estúdio de animação japonesa que tem vários filmes incríveis e com uma animação extremamente linda, trilha sonora impecável, as famosas cenas de comidas bem feitas e o Totoro, que é praticamente a cara do Estúdio Ghibli. Bom, no vídeo de hoje vamos ver todos os filmes do Estúdio Ghibli em ordem de lançamento. O vídeo de hoje é um pouquinho maior do que estamos acostumados, então prepara um cafezinho e let's bora! E aí, clã, tudo suave? Eu queria fazer um vídeo sobre algum filme do Estúdio Ghibli e não consegui decidir sobre qual filme seria, então pensei, vamos falar de todos os filmes de uma vez. E cá estamos nós com todos os filmes em ordem de lançamento. Náusea do Vale do Vento, de 1984. Muita gente não considera que Náusea do Vale do Vento seja, um filme do Estúdio Ghibli, já que sua produção aconteceu antes do estúdio ser de fato formado. E aí o filme foi feito pelo estúdio Topcraft, parece até nome de série de Minecraft, né? Acontece que esse estúdio declarou falência e 3 caras da equipe adquiriram esse estúdio, que hoje é conhecido como Estúdio Ghibli. Como Náusea do Vale do Vento foi feito pelo Hayao Miyazaki e pelo Isao Takahata, o pessoal considera que ele é sim um filme do Estúdio Ghibli. Enfim, vai de cada um, né? Eu coloquei aqui no vídeo mais como uma participação especial, mas esse filme foi tipo o pontapé inicial do Estúdio Ghibli, já que um ano depois o Estúdio Ghibli foi formado por causa do sucesso desse filme. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico onde uma guerra nuclear destruiu a civilização e maior parte do ecossistema. Então surgiu várias florestas tóxicas, insetos gigantes e Náusea, que é a filha do rei do Vale do Vento, tem o poder de sentir o que a floresta sente, então ela sai em uma jornada para tentar evitar outra guerra. E esse filme é bem interessante, de verdade. O Castelo no Céu, de 1986. Esse longa-metragem também foi escrito e dirigido pelo Hayao Miyazaki. Esse aqui foi oficialmente o primeiro filme do Estúdio Ghibli, que saiu um ano depois do estúdio ter sido criado, né? Bom, o Castelo no Céu foi um grande sucesso, ganhou prêmios e a bilheteria do filme rendeu pra caramba. De forma resumida, arrecadou muito dinheiro em geral. A história de O Castelo no Céu se passa em um mundo cheio de aviões e dirigíveis. Nesse mundo temos a Cheta, uma jovem que foi sequestrada por agentes do governo, e eles estão em busca do seu misterioso amuleto de cristal. E aí eles levam ela para um dirigível e a nave é atacada. Ela, que não é boba nem nada, aproveitou e fugiu. Então ela acaba conhecendo um garoto, que é o Pazu. Ele sonha em alcançar o lendário castelo voador. Então eles dois se juntam em uma jornada para esse tal castelo no céu. Os agentes do governo estão em busca disso pelos seus fins gananciosos. E é isso. Apesar de ter se saído bem, esse filme não é tão popular comparado com os próximos que estão por vir. Meu Amigo Totoro e Túmulo dos Vagalumes, de 1988. Sim, esses dois filmes são do mesmo ano e do mesmo dia. Então por isso que eles estão juntos em uma única categoria. Yeah! Basicamente, esses filmes passaram juntos na mesma sessão de cinema. Por exemplo, passava Túmulos dos Vagalumes, que é um filme triste pra caramba. Um dos mais tristes do Estúdio Ghibli, se não o mais triste, de verdade, machuca qualquer pessoa. E aí, para quebrar o clima pesadíssimo que se estabelecia, em seguida passava o Meu Amigo Totoro, que é uma história mais tranquila, né, e felizinha. Mas também podia acontecer o contrário, né? Passava o Meu Amigo Totoro, te deixavam feliz e depois te destruíam com o Túmulo dos Vagalumes. Meu Amigo Totoro foi feito pelo Miyazaki, e Túmulos dos Vagalumes foi feito pelo Isao. Tonari Totoro, a história se passa no ano de 1950 e que segue o pai Tatsuya Sakabe, desculpa, o sobrenome me pega, e suas filhas Satsuki e Mei, que acabam se mudando para o campo para ficar mais perto da mãe das meninas, né, que estava hospitalizada. E com o passar do filme, a Mei encontra uma pequena criatura parecida com um coelho no seu quintal. A menina segue a criatura para a floresta e encontra o Totoro, que é um espírito gigante e místico da floresta, com quem logo ela faz amizade. E pouco depois, a Satsu também acaba fazendo amizade com esse bicho gigante, e as garotinhas acabam entrando em uma aventura com várias criaturas mágicas. E, bem, acontece muita coisa no filme, né? Se for resumir tudo, a gente passa aqui horas. Meu Amigo Totoro é tipo um dos top 5 do estúdio, um dos filmes mais populares, todo mundo conhece Totoro. E aí, Meu Amigo Totoro também tem muitas teorias, tá? Mas é isso. Hotaru no Haka, esse aqui se passa no período próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, no ano de 1945. Nesse período, o Japão passou por diversos bombardeios causados pelos Estados Unidos, e o enredo segue o Seita e sua irmã Setsuko. Eles são duas crianças que acabam tendo que passar por toda a situação da guerra. Eles perderam a mãe, o pai e também um lar. As crianças não têm escolha e acabam vagando pelo interior do país, assolados pela fome e por muitas doenças que se espalharam por consequência da guerra, e acabam encontrando a apatia dos adultos ao longo
longo do caminho. Apesar de toda a situação, eles dois não desistem, e o que eles não contavam é que o destino trágico que os aguardavam, né, ao longo do filme. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas cara, esse filme aqui acabou com qualquer marmanjo, tá? É de cortar o coração várias cenas do filme, muito triste. Parando aqui rapidinho para agradecer aos membros do canal. Vocês são incríveis e graças a vocês eu continuo postando vídeos. Muito obrigada e continue com o vídeo, tá? 4. Os serviços de entrega da Kiki, de 1989, vulgo um dos meus filmes preferidos. O filme Os Serviços de Entrega da Kiki segue a bruxinha de 13 anos, Kiki. Ela é uma bruxinha em treinamento que precisa passar um ano morando sozinha em uma cidade distante, isso para se tornar uma bruxa de verdade, tá? Porque aqui ela é só o projeto, né? Com esse objetivo, ela vai embora deixando sua família e amigos, e aí ela embarca nessa aventura voando em uma vassoura com o seu gato preto, o Didi. Falando em gato, geralmente o pessoal coloca o nome dos gatos pretos de Kiki, né? Sendo que tem simplesmente o Didi para colocar de nome, não entendo, mas eu também colocaria Kiki o nome de algum gato. A Kiki se estabelece na cidade de Corico. Nossa querida bruxinha sofre um pouco para se adaptar nessa nova vida. Sem um lugar para morar, ela fica vagando pelas ruas da cidade até conhecer Orsono, que oferece um abrigo para Kiki em troca de entregas para sua padaria. Inclusive o pessoal fala que o casal lá que cuida da Kiki são a Pônio e o Sosuke, mas aí é só teoria. Com isso, nossa protagonista segue o rumo à sua independência, ela faz amigos e entra em muitas coisas. O filme te conquista muito rápido e é muito bom de se assistir, sério. Memórias de Ontem, de 1991. Esse filme segue a Taeko Okajima. Ela é uma mulher de 27 anos que passou sua vida inteira em Tóquio. Apesar de passar sua vida na agitada cidade de Tóquio por longos anos, ela busca relaxar nessa agitação toda e decide visitar sua família lá no interior. Durante a viagem no trem, ela relembra vividamente das suas memórias no colégio, como se estivesse viajando com sua versão criança. E quando ela chega na estação, ela encontra um jovem agricultor que se chama Toshio, e ele foi buscar ela na estação. Com isso, eles desenvolvem rapidamente uma amizade, e durante sua estadia no interior, ela forma bons laços com familiares e amigos, sentindo sentimentos nostálgicos e agridoces. Memórias de Ontem foi dirigido pelo Isao Takahata. Particularmente eu não vejo muita gente comentando sobre esse filme. Inclusive, até agora esse é o filme com a menor avaliação, tendo um score de 7.44 no My Anime List. Vale lembrar que as avaliações do My Anime List não são tão confiáveis, mas em geral não é um filme tão comentado. Próximo, sendo lançado um ano depois, temos Porco Rosso, de 1992. Esse aqui já tem avaliação um pouco melhor, tem a pontuação de 7.99, quase 8. Kurenai no Bota. Esse filme se passa na Primeira Guerra Mundial, seguindo o Marco Pagotty, o as da Primeira Guerra, que acabou sofrendo com a maldição e foi transformado em um porco. Ele passa seus dias em uma ilha isolada, raramente saindo dela, só sai de lá para coletar recompensas e visitar a Gina, que é uma cantora e dona de um hotel. Um dia, quando ele estava viajando, um americano abate o porco, assim declarando que o porco voador estaria morto. Sem querer decepcionar a Gina, o Porco Rosso foge para a empresa de aviões Piccolo SPA, SPA, e aí acaba adquirindo um empréstimo para consertar e aprimorar seu avião de caça. Na empresa ele descobre que a engenheira-chefe é a Fio Piccolo, que tem apenas 17 anos, e com as melhorias que a Fio fez no avião, o protagonista Porco Rosso se prepara para desafiar o Donald, para enfim recuperar sua honra. Porco Rosso é mais um dos filmes dirigido pelo Hayao Miyazaki. Inclusive esse filme ganhou o prêmio Mainichi de animação em 92, que é uma das premiações de cinema mais antigas e prestigiadas do Japão. Eu Posso Ouvir o Oceano, de 1993. Considerado por muitos o pior filme do estúdio Ghibli, temos aqui em sétimo lugar de lançamento, né? Eu Posso Ouvir o Oceano. Eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo sobre o porquê desse filme ser considerado o pior do Ghibli por uma galera, porque eventualmente eu pretendo trazer um vídeo só sobre ele. Indo com a trama, na cidade de Koshi, vive um estudante do ensino médio, Taku Morisaki. Ele está fazendo suas tarefas quando seu amigo Matsuno liga e pede para que ele vá para a escola o mais rápido possível. E quando ele chega lá, seu amigo lhe apresenta Hikako Muto, que é uma garota de Tóquio que foi transferida para a escola que Taku estuda. E embora Hikako seja muito talentosa nos esportes e academicamente, ela tem algumas atitudes desagradáveis, o que faz com que ela não consiga muitos amigos, tendo apenas o Matsuno e outra garota de sua classe. E após um encontro casual durante uma excursão da escola,
Tako acaba se envolvendo mais com a vida pessoal da Rikako, o que eventualmente faz com que ele vá se apaixonando pela jovem, e com isso ele vai precisar lidar com a sua paixão pela Muto e também com outras coisas. Esse filme foi dirigido pelo Mochizuki Tomomi. Diferente dos outros, esse aqui não recebeu nenhum prêmio ou coisa do tipo. Ele só não é um longa-metragem com a menor nota do Ghibli, porque fizeram o favor de lançar o filme da Aya, né? Depois a gente vai falar dele. Pompoko, a grande batalha dos guaxinins de 1994. Esse aqui também está relacionado a Tóquio, com a necessidade de expandir essa cidade, que é uma das principais do Japão. Sacrifícios foram necessários, e um desses sacrifícios para a expansão de Tóquio foi a redução do espaço da natureza, e junto com isso, a redução da vida selvagem foram inclusas. À medida que esse declínio continua, muitos grupos de animais sofrem com o impacto da urbanização. Uma dessas comunidades selvagens, que é conhecida como Tanuki, uma espécie de mamífero mágico capaz de mudar de forma, e se vê envolvida em uma luta para defender sua querida floresta dessa grande ameaça. Vale especificar que os Tanuki são uma espécie de guaxinim chamada Kanguaxinim em japonês. Conforme os Tanukis vão se encontrando sem ter mais onde se esconder e as lutas territoriais se tornarem cada vez mais frequentes entre diferentes comunidades, o Tanuki ancião Oroku decide que algo precisava ser feito, e pelo bem e a segurança dos guaxinins, eles se unem na esperança que juntos consigam repelir os projetos de construções humanas e expulsá-los da floresta usando suas habilidades. Contudo, ao iniciarem com as primeiras tentativas de sabotagem, os guaxinins percebem que a operação não será uma tarefa fácil. E Pompoko foi mais um dos filmes dirigidos pelo Isao. Sussurros do Coração, de 1995. Esse filme segue a Shizuko Tsukishima. Ela é uma garota de 14 anos que gosta muito de ler e escrever poesia em seu tempo livre. Certo dia, ao olhar registros de empréstimo de seus livros, ela percebe que os livros da biblioteca que ela pega emprestado são frequentemente de um garoto chamado Seiji Amasawa. A Shizuko fica curiosa com isso e decide procurar o garoto. E ao encontrar um gato peculiar no trem, nossa protagonista segue o animal e acaba chegando na charmosa loja de antiguidades, onde encontra uma estatueta de gato conhecida como o Barão. Interessada pela loja, ela encontra o Seiji e eles viram amigos. À medida que eles vão se aproximando, ela descobre que o Seiji tem um sonho que queria realizar, e isso deixa ela desanimada, já que ela ainda não sabe o que fazer sobre o seu futuro. Mas com o passar do filme, à medida que o relacionamento deles vai ficando mais forte, a Shizuko fica determinada a trabalhar para alcançar seu objetivo, e guiadas pelos sussurros do seu coração, também inspirada pelo Barão, ela resolve seguir seu próprio caminho. É isso, o filme é muito bom, também não é tão comentado, mas diferente dos outros que eu falei que não era tão comentado, tem uma galera pesada que gosta de Sussurros do Coração, né? O filme é dirigido pelo Miyazaki. Princesa Mononoke, de 1997. Sendo muito sincero, eu acho que eu não vou conseguir resumir muito bem esse filme, então eu peço desculpas desde já, porque nele tem muitos acontecimentos e em um resumo rápido não vai ser o suficiente para resumir a grandeza desse filme. A história se inicia quando a aldeia Emishi foi atacada por um javali demoníaco, e o jovem príncipe Ashitaka coloca sua vida em risco para defender sua tribo. Acontece que antes de matar o javali, esse javali joga uma maldição no príncipe, que eventualmente vai consumir todo o corpo do mesmo e o matar. E com essa maldição, Ashitaka adquire força sobre-humana, porém isso enfraquece com o passar do tempo. Então Ashitaka é exilado por sua aldeia, enviado para o oeste para descobrir como curar essa maldição e entre outras coisas. Chegando em Arantal, ou na cidade Tatara, o príncipe se envolve na guerra da cidade contra os deuses da montanha. Em meio a isso, o Ashitaka conhece a San e a leva de volta para Moro, que é a deusa lobo que cuida da San desde que ela era criança, e tenta cessar fogo entre os lados que estão em guerra. Demora um tempo até essa situação se resolver, mas só assistindo o filme para ver o que acontece. Como eu falei, o resumo tá meio michuruca. A história é bem mais complexa e cheia de significados, e a Princesa Mononoke é mais um dos filmes do Hayao Miyazaki. Meus Vizinhos os Yamadas, de 1999. Tonari no Yamada-kun é o 11º filme de animação do estúdio Ghibli, e ele foi escrito e dirigido pelo Isao Takahata, nome frequente, não é mesmo? O filme retrata a vida cotidiana da família Yamada, que é composta pelos Takashi e Matsuko, que são o pai e a mãe da família. Tem a Shingi, que é a mãe da Matsuko, ou seja, ela é a avó do Noboro e da Nonoko. Esse filme tem uma vibe bem diferente dos outros filmes do estúdio Ghibli, até o traço é meio diferente, desde a animação e a estilização dela, que parece desenhos de quadrinhos, como também por não ter uma trama contínua. Tem tipo alguns episódios dentro do filme. A Viagem de Chihiro, que foi lançado em 2000.
A história segue a garotinha Chihiro, que está tendo que se mudar para uma cidade nova. Então no começo do filme nos é mostrado ela e seus pais no carro, indo para a nova casa. Acontece que no trajeto eles acabam se perdendo e entram em uma estrada meio estranha. No fim eles acabam chegando em um túnel vermelho. A Chihiro não queria passar por esse túnel por nada, mas o pai dela insiste, então eles passam pelo túnel só pra dar uma espiadinha, né, de leve, só por curiosidade. E chegando do outro lado do túnel, eles encontram tipo uma vila. Andando mais um pouco, eles encontram um monte de comida quente, o que eu particularmente ia achar meio suspeito, porque é um lugar que aparentemente não tem ninguém, e os pais dela decidem comer dessa comida que eles não sabem de quem é. A Chihiro foi a única com o senso de não fazer isso, então os pais delas foram transformados em porcos, e a Chihiro acaba encontrando um garoto que manda ela ir embora antes de anoitecer o mais rápido possível, mas ela não consegue e acaba ficando no mundo dos espíritos. E a gente percebe aqui, né, que o estúdio Ghibli gosta muito de meter espírito e magia em todo o filme deles, né? Aí vamos acompanhar ela tendo que lidar com toda essa situação. E esse filme foi dirigido pelo Miyazaki, e esse filme foi tão impressionante que arrecadou 31,68 bilhões de ienes apenas no Japão. Esse recorde só foi batido por Demon Slayer, que é o filme do Trem Infinito, em 2020. Então foi um recorde muito grande, né? O filme também ganhou o Oscar de melhor animação, que é um feito e tanto, já que ele foi o primeiro filme que não era dos Estados Unidos a ganhar nessa categoria. E não foi só o Oscar, né? Esse longa-metragem ganhou mais de 30 premiações. E além disso, ele é o filme melhor avaliado do estúdio Ghibli. Confesso que não é meu filme preferido, mas eu gosto muito dele também, então tudo certo. O Reino dos Gatos, de 2002. Esse filme foi planejado para ser apenas um curta-metragem animado promocional para um parque temático de gatos. Então era para ter tipo uns 20 minutos. Mas aí acabou que no final das contas o filme tem 1 hora e 15 minutos. Outra coisa que deve ser falada aqui é que o filme é ligado com sussurros do coração. A história segue a estudante de ensino médio, Haru Yoshioka. Um dia ela acaba salvando o príncipe Lune do Reino dos Gatos de ser atropelado. E com isso, o Rei dos Gatos lhe envia presentes como sinal de gratidão. A Haru é convidada para o Reino dos Gatos para se casar com o Lune. Como ela não conseguia se comunicar bem com os gatos, acaba tendo um mal entendido de eles acharem que ela aceitou essa proposta e o resto do filme só assistindo. Esse filme foi um dos primeiros que eu assisti do estúdio Ghibli. Meu pai sempre foi de baixar animes e filmes pra gente assistir. Hoje em dia é bem mais fácil de encontrar nesse tipo de coisa pra assistir. E cara, sobre esse filme, eu achei ele meio chato na época. Até hoje eu não cheguei a reassistir ele. Então o filme pode ser muito bom, mas na minha visão de criança foi muito chato. Eu pretendo assistir de novo depois e ver agora como uma pessoa mais velha. Vai que minha visão fica diferente, né? Esse filme foi dirigido pelo Morita Hiroyuki. Inclusive, é um dos poucos filmes que não foram dirigidos pelo Hayao Miyazaki ou então pelo Isao Takahata, né? O Castelo Animado, de 2004. Uma moça foi amaldiçoada por uma bruxa a ficar com a aparência de uma senhora de 90 anos. Nessa situação, ela decide fugir para que sua irmã não a veja naquele estado. Vagando sem rumo, ela acaba chegando no castelo do Hou. Acontece que ela já tinha conhecido ele anteriormente, mas não sabia que era o Hou. E o motivo da maldição da bruxa foi justamente por causa dele. Eu resumi de forma breve, mas claramente o filme é muito mais que isso, tendo 2 horas de duração. É um dos maiores filmes do estúdio Ghibli, né? E ele ganhou 19 prêmios e teve 37 indicações no total. Novamente, esse filme foi dirigido pelo Miyazaki, inclusive é o segundo filme mais bem avaliado do My Anime List. Contos de Terra-Mar, de 2006. O príncipe Arém foge do seu reino após matar seu próprio pai e roubar a espada dele. Em sua jornada ele encontra um feiticeiro chamado Ged, e nisso eles viajam juntos para a casa de Tenar, que é uma amiga do Ged. Junto dela mora uma jovem que é a Teru. Inicialmente ela e o Arém não se dão nada bem, mas aí eles acabam aprendendo a trabalhar juntos quando os dois adultos são sequestrados pelo inimigo de Ged. Esse filme foi a estreia do filho do Hayao Miyazaki como diretor, e o filme é criticado por um bocado de gente, mas arrecadou uma boa quantia de dinheiro em sua estreia. Ponyo, uma amizade que veio do mar, de 2008. Lançado em 2008, temos o 16º filme do estúdio Ghibli, Ponyo, uma amizade que veio do mar. No caso, temos o 17º filme do estúdio Ghibli, né? Porque tem a questão do filme do Totoro e de Túmulos do Vagalumes tendo um lançamento conjunto, né? Mas eles são filmes diferentes. A história é sobre um peixinho dourado que foge de casa e ela acaba ficando presa em um pote de vidro, mas é salva por um garotinho chamado Sosuke. O Sosuke coloca o nome dela de Ponyo, e aí ao longo do
do filme, a Pony decide que quer se tornar humana e acontece que ela é filha de uma deusa do mar e de um grande mago, e aí ele faz o possível pra recuperar ela. Mas aí a Pony porque quer se tornar humana, ela se tornou um peixinho rebelde, né? Fazendo com que a maré causada pelo pai dela suba cada vez mais, cobrindo toda a cidade de Sosuke. E aí só a Pony e o Sosuke tem o poder de restaurar a cidade e fazer com que o oceano volte ao normal. Esse filme é um dos filmes mais infantis do estúdio Ghibli, tá? Eu acho que ele de fato foi mais focado para as crianças, mas é muito bom, tá? Eu gosto muito de Ponyo. E novamente, esse filme aqui foi dirigido pelo Miyazaki. O Mundo dos Pequeninos, de 2010. Bom, esse aqui foi baseado em um romance da Marinorto. O enredo segue a Riete, que é uma garota extremamente pequena. Eles e os pequeninos são criaturas que pegam os objetos que os humanos não querem mais, e os pequeninos fazem o possível para não serem vistos pelos humanos e nem pelos animais, por segurança deles, né? Até que um dia, nossa querida protagonista é descoberta pelo Show. E por incrível que pareça, ele não foi dirigido pelo Miyazaki e nem pelo Isao. A direção foi feita pelo Yonibayashi Hiromasa, da Colina Kokuriko, 2011. A história se passa no ano de 1963, um ano antes do Japão sediar os Jogos Olímpicos. Temos a personagem Umi, que é uma estudante do ensino médio, e ela mora em uma cidade portuária japonesa. Ela tem o hábito que ela herdou do pai dela, que era um marinheiro, de erguer bandeiras toda manhã em homenagem aos marinheiros. E ela acaba se envolvendo com o jornal da escola dela e acaba conhecendo o Shun. Um dia o diretor da escola decide demolir o prédio onde o clube ficava, e eles dois, junto com outro colega, tentam convencer o diretor a reconsiderar essa ideia, né, dele. Esse filme é o segundo filme dirigido pelo Garo Miyazaki, e diferente de Contos para Terra-Mar, eu vejo que muita gente elogia esse filme, então podemos dizer que foi o primeiro acerto do Goro como diretor do estúdio Ghibli. Vidas ao Vento, de 2013. Jiro Horikoshi, um jovem míope que vive no interior do Japão e tem o sonho de voar em um avião com formato de pássaro. Com o tempo ele decide que viraria um engenheiro aeronáutico para projetar e construir aviões. Durante a busca de realizar seu objetivo, ele conhece a Naoko, uma garota encantadora por quem o Jiro se apaixonou. Infelizmente ela acaba ficando doente, sem a certeza de que ficaria viva. Isso pode fazer os planos de Jiro mudar de rumo. Esse foi o 11º filme do Miyazaki, e ele fez quando decidiu se aposentar, e podemos notar que ele tomou um rumo diferente nesse filme, saindo das histórias de fantasias, como, por exemplo, Meu Amigo Totoro. Geralmente quem faz filmes mais sérios assim é o Isao, mas ficou muito bom Vidas ao Vento. O Conto da Princesa Kaguya, também de 2013. Nesse filme vamos conhecer a lenda da Princesa Kaguya, ou O Corte do Bambu, que é um conto popular japonês. A Kaguya foi encontrada em um broto de bambu quando ainda era uma pequena bebê, e com o passar do tempo, ela cresce e se torna uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres, mas ela não quer nenhum deles, tá? Para evitar um casamento não desejado, a jovem envia esses pretendentes para tarefas praticamente impossíveis. Esse foi o último filme do Isao Takahata, e o filme tem uma animação bem diferente do que costumamos ver no estúdio Ghibli, mas é um filme bem interessante. Inclusive, ele chegou a receber uma indicação no Oscar com melhor animação, e também é o filme com maior duração do estúdio Ghibli, tendo 2 horas e 17 minutos. É muito tempo. As Memórias de Marnie, de 2014. Ana Sasaki, uma menina solitária que vive com seus pais adotivos. Eventualmente, ela se muda para uma cidade do interior e acaba conhecendo a Marnie, de quem vira amiga, e um dia essa sua amiga acaba desaparecendo misteriosamente, e com isso ela vai descobrir algumas coisas estranhas sobre sua amiga Marnie. Esse filme foi dirigido pelo Hiromasa, inclusive passou um bom tempo sendo o último filme do nosso querido estúdio, A Tartaruga Vermelha, de 2016. Esse filme foi feito em coprodução, então não é um filme 100% do estúdio Ghibli, e também não é um filme 100% japonês. Esse aqui tá quase com uma menção honrosa também, né, igual o primeiro filme que eu citei. Um homem acaba acordando em uma ilha deserta. Sozinho nessa ilha, ele tenta várias formas de sair de lá, mas sempre sendo atrapalhado por uma tartaruga vermelha. Em um momento de raiva, ele ataca a tartaruga, que acaba morrendo por causa disso. O homem acaba se arrependendo rapidamente do seu ato e tenta ajudar a tartaruga, mas percebe que ela já havia morrido. Contudo, ele foi surpreendido quando o animal ressuscita, entre aspas, e se torna uma mulher. Intrigado com isso, esse homem decide ficar na ilha e formar uma família com essa mulher que era uma tartaruga. Diferente dos outros filmes, esse aqui eu nunca tinha ouvido falar sobre, então eu não tenho uma opinião, e tudo que eu sei sobre ele é que o filme foi uma parceria do estúdio Ghibli com um estúdio europeu, então tem elementos que não são mostrados tradicionalmente nos filmes que estamos acostumados, né? E eu vi muitas resenhas sobre, muita gente elogia, então eu pretendo assistir depois. O filme foi dirigido pelo Michael Dudok, que é um holandês. Até o diretor do filme não é um tradicional do estúdio Ghibli. Aya e a Bruxa, de 2020. Sendo um dos filmes mais recentes, temos Aya e a Bruxa. O filme segue a garotinha Aya, que foi deixada em um orfanato, e diferente das outras crianças, ela gosta muito de viver nesse orfanato. Lá é o lugar onde ela tem tudo o que precisa. Um dia tudo muda quando Bela Yaga e Mandragora se desfazem
disfarçam de pais adotivos para levar a nossa protagonista, né? Em sua nova casa ela encontra magia, câmeras invisíveis. Por causa disso ela decide investigar o que tá acontecendo e também mostrar quem é que manda. Aí A Bruxa foi mais um dos filmes dirigidos pelo filho do Miyazaki, o Goro. Acontece que esse filme foi completamente criticado pelo CGI mal feito e pela história rasa. E aí ele já tinha enfrentado muitas críticas com o filme Contos de Terra-Mar, que nem é tão ruim assim, né, quanto o pessoal fala. Agora, aí A Bruxa é meio difícil de defender ele. E tudo que eu via as pessoas falando sobre esse filme eram falando mal, então podemos ter uma base disso, né? Por último, temos O Menino e a Garça de 2023. O Menino e a Garça é o filme mais recente que temos do estúdio Ghibli. Além disso, esse filme marcou o retorno do Hayao Miyazaki nas direções dos filmes. O filme acompanha o Mahito, que é um menino de 12 anos. O Mahito luta para se estabelecer em uma nova cidade após a morte de sua mãe. Um dia, uma garça falante conta para o garoto que sua mãe está viva. O Mahito vai até uma torre abandonada em busca dela, mas ele é levado para o outro mundo. O Menino e a Garça acabou ganhando o prêmio de melhor animação do Oscar, sendo o segundo filme do estúdio Ghibli a conseguir tal feito. Além do Oscar, ele ganhou outros prêmios importantes e indicações de prestígio. E com esse filme, vamos finalizar o vídeo. Ao todo são 25 longas-metragens, fora os curtas-metragens que tem um bocadinho também, tá? E acabou sendo um vídeo maior do que eu esperado, mas eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual é o seu filme preferido do estúdio Ghibli e o porquê disso, né? Bom, eu vou me despedindo por aqui, fiquei até sem voz. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Posso ter deixado alguma coisa passar, então peço desculpas e até o próximo vídeo. Falou!